Este é mais um vídeo sobre um super material de construção caseiro e barato, com o qual dá para fazer quase tudo. Gravei este vídeo ao longo de um ano, então como nas vezes anteriores, quero fazer um balanço da temporada de construção que acabou. Acho que ele merece isso novamente. Para os espectadores assíduos do canal Canções de Yasha Kosiak, que acompanham de perto todos os projetos, este vídeo também será interessante. Vou contar como brincamos dizendo que os oligarcas ficaram chocados com esse material inovador. Os oligarcas ficaram chocados e já começaram a agir contra nós, os autoconstrutores amadores de obras de baixo custo. Agora o assunto ficou sério, mas adiante eu explico melhor. Esse material permite resolver de forma rápida e simples muitas tarefas na construção e na agricultura. E a lista só aumenta. Ao fazer novos canteiros altos e quentes, consegui quase dobrar a economia com esse material inovador. Agora eles não são só baratos, são muito baratos. Ajudei meu amigo Dimitri quando ele decidiu se dedicar à apicultura clássica com troncos. Sofremos bastante com os métodos tradicionais para fazer as colmeias, mas tudo mudou com esse super material. Também usei o super material para fazer um novo caminho no jardim. Dessa vez, todas as dúvidas dos céticos sobre a resistência foram totalmente eliminadas. A instalação, que já era simples, ficou ainda mais fácil. Nem precisa remover o gramado. Fiz uma nova versão de paredes super térmicas para usar em casas com estrutura de armação. Soluções parecidas foram aplicadas no projeto Casa por $1.000. Desta vez, as paredes já ficaram retinhas de primeira, sem precisar de revestimentos niveladores caros e trabalhosos. E o melhor, o custo delas mal aumentou. Fiz mais uma versão de canteiro alto e quente, agora em formato redondo. A rigidez das estruturas cilíndricas trouxe mais economia de material e facilitou a montagem. Com esse super material aprimorado, fiz um novo modelo de telhado super resistente na minha casa por $1.000. Ela não é inflamável e, espero, vai durar bastante. Tudo isso mostra que, usando esse super material, dá para avançar mesmo em tempos difíceis. Os componentes são simples e vendidos em lojas comuns de material de construção. Dá para levar num carro normal ou até num carrinho de mão. É a chance de jardineiros, horticultores, moradores de vilarejos e até de áreas urbanas superarem o bilhão de ouro em todas as frentes. Olá a todos, vamos por partes. A nova temporada de construção começou com troca de experiências. No final de fevereiro, fui com meu amigo Constantin até a região de Pskov, visitar nosso amigo Denis, para ver como a casa dele enfrentou o inverno. O inverno por lá foi de muita neve. Achamos que Denis parecia um pouco assustado. A camada de neve compactada era bem grande. Acontece que ele estava surpreso, com um interesse repentino num canal do YouTube que tinha acabado de criar, onde mostra a construção dessa casa experimental, compacta e sem estrutura, feita com um material inovador. Apesar do apoio, muitos comentários diziam que a casa não resistiria a ventos fortes e que o telhado não suportaria a carga típica de neve da região central. Mas a casa resistiu como uma rocha, até a mais de um furacão. Denis compartilhou observações importantes. Se você prestar atenção na massa corrida, no fim de fevereiro, diziam que não cairia mais neve do que já tinha caído naquele ano, o que prova que a construção também aguentou bem a carga de neve. Também aproveitamos para revisar a primeira obra feita com esse material. Foi com ela que Denis teve o primeiro contato com inovação na construção. As paredes da nova casa de Denis saíram bem mais baratas do que as da casa principal, que usou técnicas convencionais. Eu também estava empolgado para inovar com esse material incrível. Resolvi refazer o telhado super barato, leve e já quente da casa por $1.000. A primeira versão do telhado foi feita meio às pressas. Era feita com folhas coladas de poliestireno estrudado que eu só pintei com várias camadas de tinta de fachada para proteger do sol. Bem, tudo muito simples. O único problema, às vezes os pássaros bicavam o telhado. Comprei tudo o que precisava e comecei o trabalho ainda no gelado mês de fevereiro, em uma garagem-oficina aquecida. Mas isso não quer dizer que um telhado de poliestireno estrudado precise ser refeito a cada 4 ou 5 anos. A primeira versão me ajudou a reunir muitas informações experimentais valiosas. Então, agora me arrisquei a fazer um telhado que, segundo o plano, deve durar mais de 50 anos.
Esse é justamente o prazo mínimo de vida útil declarado pelo fabricante do Penoplex. Quando finalizei as novas peças do telhado, minha esposa pediu para usar o supermaterial e fazer mais canteiros altos e quentes. A primeira canteira, por ter bordas térmicas, se mostrou extremamente produtiva em 3 temporadas. Desse jeito está errado, agora sim está certo. Às vezes eu erro e passo a cola do lado errado. O corpo já tinha se adaptado depois da preguiça do inverno, então eu resolvi preparar os novos canteiros também. Usei nossa fibra de vidro bielorrussa em vez da chinesa, que é mais fraca. As bordas dos canteiros suportam bastante carga. Apesar de previsões céticas dizendo que formigas e ratos invadiriam o Penoplex, posso afirmar que, em todos esses anos de uso, nunca vi isso acontecer. Acho que essas críticas vêm da ignorância e da falta de conhecimento de alguns comentaristas. Um amigo me mandou o vídeo de um blogueiro que, aparentemente com raiva do poliestireno estrudado por motivos desconhecidos, fez de qualquer jeito uma amostra de teste com o material. Ele nem esperou secar direito e já foi batendo com força na amostra usando um aparador a gasolina no máximo, gritando que tinha desmascarado um mito. O sujeito nem se deu ao trabalho de aplicar uma camada de acabamento decorativo, que também dá boa resistência contra esse tipo de impacto. Esse vídeo nem repercussão teve. Além de mim e alguns amigos, quase ninguém assistiu. Na época, pensei que talvez o vídeo tivesse sido encomendado por alguém, mas fiquei me perguntando de onde vinha essa história. Na primeira fileira, as bordas foram enterradas quase até a metade da altura, o que deixou tudo bem firme. Nas novas fileiras, usei uma abordagem mais tradicional com estacas de apoio. Isso permitiu cortar pela metade o uso do supermaterial. Com a mesma quantidade de material, consegui não uma, mas 2 fileiras. Na primeira, nem me preocupei com a aparência. Desenhei linhas imitando pedra natural e passei um verniz antissético tonalizado por cima do reboco. E mesmo assim ficou com um visual bem bonito. Mais tarde, acabou se formando um estilo mediterrâneo nas pequenas estruturas do nosso quintal, e eu tento seguir esse estilo. Se o foco for produtividade e não resistência ou aparência, dá até para não fazer acabamento nenhum nos canteiros. Mas confesso, esses trabalhos de acabamento ajudam muito a aliviar o estresse, ainda mais nesses tempos tão agitados. Para as estacas e outras partes de fixação das bordas, usei materiais comuns vendidos em qualquer loja de construção. Mesmo com bordas isoladas, os canteiros não vão ser realmente quentes se não tiverem a carga certa de matéria orgânica grossa e fina. Durante a decomposição, a matéria orgânica gera calor que é mantido pelas bordas isoladas. Desde o começo, os novos canteiros começaram a render bastante na colheita. Cobrir os canteiros com grama cortada reduz bastante a rega, já que a cobertura impede a evaporação da umidade. O Penoplex é impermeável, então não há perda de umidade pelas laterais, e com o aparador na rotação certa, dá para cortar as bordas sem problema. Eu uso um aparador potente a bateria, se exagerar até voam lascas das bordas de madeira. No fim de maio, visitei meu amigo Constantin. O conjunto de ferramentas que ele tem agora dá até inveja.
2 anos atrás, ele levantou as paredes de um anexo à antiga casa de campo com esse super material. E o anexo ficou maior que a própria casa. Constantin, que também é blogueiro, postou um vídeo no canal dele no YouTube mostrando a construção dessas paredes. Ele chamou o vídeo de Paredes do Primeiro Andar feitas de Penoplex, com tecnologia sem estrutura. No vídeo, ele se disse um pioneiro. Na época, achei que ele era um aventureiro, porque os verdadeiros pioneiros disso tudo foram os japoneses. O vídeo viralizou na internet. Constantin não esperava que a construção das paredes fosse tão simples e rápida. Mas a falta de reservas de ouro impediu que ele continuasse rápido com a obra, que virou um esqueleto inacabado, o maior inimigo de quem constrói por conta própria. Constantin tinha planos ambiciosos de desmontar o telhado da casa antiga e, com um material super moderno, levantar as paredes do segundo andar. E isso tanto na casa velha quanto no anexo. Enquanto o Constantin juntava recursos para continuar a construção, começaram a aparecer comentários hostis no vídeo, além dos de apoio. Diziam que as paredes iam cair com o primeiro vento forte, que nem precisaria de porta dava para atravessar direto e outras maldades desse tipo. Meu amigo ficou inseguro porque não tinha dentro de si aquela certeza intuitiva sobre resistência estrutural, aquela mesma que sempre me guia. Ele buscou uma alternativa para não construir a parede de trás como as outras, reforçando-a com uma estrutura tradicional, com medo de ser chamado de mentiroso. Assim surgiu a tecnologia de reforço das paredes do primeiro andar, com estrutura em forma de espartilho. Graças à tecnologia de reforço com espartilho, agora estamos vencendo. Basicamente, são tábuas por fora e por dentro, coladas com espuma e parafusadas atravessando a parede. O espartilho pode até ser considerado uma forma de estrutura, mas essas paredes certamente não têm nenhuma ponte térmica. No segundo andar, meu amigo resolveu usar estrutura convencional, mas em vez da lã mineral, escolheu o poliestireno estrudado como isolante. Constantin começou a deixar de ser apenas autoconstrutor e se tornar mestre de obras do seu próprio projeto. Meu amigo passou a se dedicar mais à organização geral, planejamento e construção. No começo do verão, meu amigo Dmitry decidiu praticar apicultura de tronco, uma técnica antiga, em vez da apicultura convencional com colmeias comuns. O Dmitry gosta de tudo o que é correto e ecologicamente limpo. Eu me ofereci para ajudar meu amigo. Na visão dele, abelhas de verdade precisam viver em colmeias de verdade, parecidas com troncos. Só assim o mel será saudável. Mesmo com ferramentas elétricas modernas, tivemos um baita trabalho para fazer uma colmeia clássica de tronco. Só de ver nosso esforço, até o cachorro ficou cansado. Eu sempre guardo uma embalagem de Penoplex Comfort de reserva. Decidi tentar simplificar tudo usando esse super material para criar também colmeias tronco, só que com uma abordagem moderna e tecnológica. Para dobrar o Penoplex, colo temporariamente uma malha de fibra de vidro resistente. Como precisava dobrar com um raio bem pequeno, improvisei rapidamente uma ferramenta chamada Penoplex Sojib. Tudo está dando certo de novo. Na junção, colei um pedaço extra de tela de fibra de vidro. Para conseguir uma forma cilíndrica perfeita, coloco tampas redondas temporárias dos dois lados. A tela de fibra de vidro cumpriu seu papel e pode ser removida para dobrar a próxima folha.
E depois, como sempre, aplico em nivelamento as camadas de reforço. Meu amigo Dimitri é fã de tudo que lembra madeira, então estou decorando a colmeia-tronco com um adesivo de azulejo mais barato. Desta vez, não é para parecer pedra natural estilo mediterrâneo, mas sim madeira como um tronco. Repeti as camadas de reforço por dentro também. As superfícies internas foram cobertas com argila pura. No Oriente, desde os tempos antigos, colmeias de barro são comuns, o que mostra que as abelhas gostam tanto de barro quanto de madeira. E o Oriente é uma questão delicada. Quase todas as outras partes da colmeia também foram feitas com supermaterial. Não resisti e coloquei um toque de estilo mediterrâneo também na base da colmeia. Diferente da de madeira, a colmeia ficou bem mais leve e ao mesmo tempo resistente, e o principal, ficou quentinha. Com apenas 3 centímetros de espessura, o Penoplex oferece isolamento térmico equivalente a 17 centímetros de madeira seca. Fico imaginando o tamanho que teria uma colmeia de madeira com essa espessura de parede e o mesmo volume interno. Para mover uma dessas só com um guindaste. A colmeia feita com supermaterial mantém o calor no inverno rigoroso e fica fresca no calor do verão. Meu amigo Dimitri adorou e prometeu testar tudo com bastante cuidado. No meio do verão, resolvi construir mais um caminho de jardim. Caminho de jardim nunca é demais. E claro, para construí-lo, assim como o anterior, estou usando um supermaterial especial. Tudo como sempre, uma camada de reforço de um lado, espero até endurecer. Depois reforço do outro lado. A construção da nossa casa principal segue com métodos mais clássicos. Talvez por isso nunca termine. Por causa dos custos altos, da dificuldade e da eterna falta de recursos. Já se passaram quase 20 anos desde o começo. E ainda há vários defeitos e coisas que precisam ser refeitas. Foi assim que surgiu o uso de azulejo velho, que ninguém queria jogar fora. Nosso caminho de jardim artesanal foi criticado por ser supostamente frágil, mas funciona perfeitamente bem. E o que você acha disso, Elon Musk? Reforço as pontas com tiras de fibra de vidro e pronto. Os painéis do caminho estão feitos. É só posicionar entre os canteiros. Já fui logo testando no local. Você pode montar um espaço de pátio no jardim, perto das construções com supermaterial, ou criar um lugar para tomar sol, como fazem os oligarcas. E tudo isso por um preço baixíssimo. A trilha inovadora exigia uma instalação super simples e inovadora, e parece que consegui criar uma. Agora nem é preciso remover o gramado. Ficou uma trilha com efeito flutuante. O solo é colocado e compactado dentro das bordas metálicas, sendo ele o responsável por suportar toda a carga. O Penoplex já é usado há muito tempo na construção de estradas, trilhas e calçadas. Ele reduz o congelamento do solo, não deixa passar umidade e elimina o efeito de levantamento causado pelo gelo. Por isso tudo deve ser estável. Cortar a nova trilha flutuante com o aparador é um verdadeiro prazer. A trilha leva até onde sonho construir uma piscina de tamanho completo, também feita com supermaterial. Depois consegui visitar São Petersburgo, perto de onde uma casa de estrutura com o sistema mais inovador, combinado e quente do mundo estava sendo construída.
Além de 15 centímetros de lã mineral, as paredes ainda ganharam mais 5 centímetros de Penoplex Comfort por dentro. O espaçamento ficou ótimo. Aqui tem um, depois de 60 centímetros vem o próximo, e assim por diante. Aprendi muito e até participei do desenvolvimento dessa tecnologia avançada. No chão, foram colocadas 3 camadas de espuma de poliestireno extrudado para a fundação. Aqui cortamos a borda, aqui também cortamos e colocamos a segunda camada. A espuma de poliestireno extrudado usada na fundação suporta até mesmo contra pisos de concreto bem pesados. E o mesmo foi feito no telhado inclinado, como dá para ver. É um projeto interessante. Com uma latinha de Kvass Litsky, adoro me alegrar por quem já usou o super material em pequenas construções. O número de novos vídeos sobre isso só aumenta. Mas de repente, com meus amigos Constantin e Denis, percebemos que começaram a surgir nos canais das grandes construtoras vídeos tentando desacreditar nossa criatividade autodidata. E logo entendemos o motivo. Os donos dessas empresas, se comparados a nós, humildes autodidatas, são verdadeiros oligarcas. E eu conheço bem esse tipo de gente. Eles ficam furiosos com quem constrói algo sozinho, sem contratar seus serviços. Até mesmo a menor coisa, como um banheiro de rua ou um chuveiro. E quando diziam que deviam arrancar nossas mãos, dava para sentir que havia mais por trás. Aconselhei meu amigo Constantin a instalar um alarme de incêndio o quanto antes. A irritação dos oligarcas não pode ser ignorada. Também comecei a pensar na minha própria segurança, analisando opções e fazendo alguns testes. Por exemplo, contratar uma empresa de segurança privada não combina com o estilo de vida dos trabalhadores cristãos. Olá, seus documentos, por favor. Para onde está indo? Pode passar. Quando o primeiro susto passou, eu e Constantin lembramos que vivemos no país mais calmo e tranquilo do mundo, na nossa querida Bielorrússia. E os anos 90, para nós, terminaram nos anos 90. Portanto, mentira é inútil e não funciona. Então, decidi aperfeiçoar a fabricação de paredes com supermaterial para casas com estrutura. Já usei materiais parecidos no projeto Casa por $1000. Como as camadas de reforço têm apenas alguns milímetros de espessura, elas já ficam niveladas o suficiente para aplicar acabamentos finais, como decoração imitando pedra natural ou tijolo, mas ainda não dá para papel de parede ou pintura direta. Sempre considerei a gravidade da Terra uma força muito séria, que pode ser útil na construção, mas ainda não sabemos direcioná-la ao nosso favor. Diferente das paredes de tijolo, bloco, concreto e outros materiais, as de supermaterial podem ser colocadas na horizontal com facilidade, o que abre novas possibilidades. Coloquei bordas temporárias ao redor do perímetro e preenchi com piso autonivelante. Gente, eu não tenho nenhuma habilidade como pedreiro ou pintor, mas a superfície já sai super nivelada, visualmente e ao toque. E agora, a parede leve ficou tão resistente quanto o piso. Aí é só levantar, aplicar o primer. E pintar a primeira vez. Pinto a segunda vez e já vejo que a superfície ficou pronta para receber pintura de verdade. Esse é o auge do acabamento. Nem os tetos da nossa casa principal ficaram tão nivelados, por mais que eu tentasse. A ponta da parede ficou até séria. O outono chegou.
Eu tinha esses anéis de 1,5 m sobrando. Fiz com o mesmo super material. Fiz os anéis para a primeira versão de uma fossa séptica isolada com tratamento biológico profundo, mas depois tive uma ideia mais avançada. Ela está em teste há 2 anos e, por enquanto, está servindo como uma mini piscina isolada. Para não desperdiçar nada, resolvi fazer um canteiro alto e aquecido em formato redondo. Quem sabe até os oligarcas fiquem com inveja de novo. Não há muito o que explicar. Vou voltar ao projeto do meu amigo Constantin, aquele que irritou os oligarcas. O Penoplex Comfort, usado nas paredes do primeiro andar, suporta uma carga vertical de 18 toneladas por metro quadrado. Foi usado Penoplex com 10 centímetros de espessura. Multiplicando a espessura pelo perímetro das paredes, deu pouco mais de 2 metros quadrados de área, sem contar as divisórias. Ou seja, essas paredes feitas só de Penoplex suportam uma carga uniforme de no mínimo 36 toneladas. E isso não é brincadeira. O segundo andar, feito com tecnologia de estrutura, pesará muito menos, mesmo com carga extrema de neve. Se a gente incluir o reforço das camadas de armadura, vai ficar ainda mais resistente. Por isso, acho que meu amigo se preocupou à toa com o esqueleto, e ainda levou bronca até dos neoligarcas. Em todas essas conclusões sobre resistência, posso até estar errado, afinal, sou apenas um intuitivo, não um especialista em resistência dos materiais. Agradecerei conselhos úteis e críticas construtivas. Portanto, confie antes de tudo no bom senso. Em pequenas formas arquitetônicas, o material já se mostrou excelente. Em construções maiores, como casas de amigos, acho que ainda exige mais estudos. Ou seja, quem decidir se aventurar nesse tipo de construção deve estar ciente de que a iniciativa pode envolver certos riscos. Isso é algo que Denis e Constantin entendem bem. Mas você, com certeza, não corre riscos ao usar Penoplex para isolar fachadas, pisos, telhados, sótãos, fundações, varandas, calçadas e coberturas. Ou seja, no isolamento do contorno da casa. Esse é o uso para o qual ele foi testado e aprovado. Penoplex pode ser encontrado em lojas de materiais de construção ou no site oficial. Vou deixar o link abaixo do vídeo. Bastou me distrair com a horta em março e a correria já começou de novo. Meio ano passou num piscar de olhos e só fui mexer no telhado de novo no meio do outono. As peças descansaram bastante e já atingiram sua resistência total há muito tempo. Pintei com a tinta de fachada mais barata e um verniz acrílico para reboco. Depois de pintar, bateu uma preguiça de levar tudo para o telhado. A tinta não chegou a polimerizar e acabou sendo molhada pela chuva noturna. No vídeo sobre esse telhado, mostrei como sequei e repintei tudo nas condições úmidas do outono. Vou deixar os links para vídeos detalhados de tudo isso na descrição abaixo. Se ainda não viu, assista. Só tem informação valiosa. Meu amigo Constantin adora inovação e está sempre atualizado. Juntos, ditamos o ritmo para novas soluções de cobertura. Então, meu amigo Constantin ajudou. Obrigado, camarada. De nada. Quando meu amigo foi embora, minha esposa e meu filho mais novo me ajudaram. Esse tipo de trabalho aquece a família. Construir por conta própria evita gastos desnecessários. Uma construtora ruim pode deixar você sem nada. Em muitos lugares do espaço pós-soviético, o mercado de construção ainda vive como no Velho Oeste. Ter dinheiro não garante que, ao contratar uma empresa, você vá realmente conseguir uma casa. Se você entrar nesse ramo sem conhecer bem o terreno, a chance de encontrar construtores honestos é de cerca de 10%. Meça 7 vezes, corte uma. Nos vídeos dos oligarcas mal intencionados, ninguém mostrou como meu amigo continuou a construção, fez o segundo andar, um mezanino e ainda colocou um telhado confiável. Construir algo em parceria, segundo nossa experiência, sai mais difícil e mais caro do que fazer sozinho. E assim chegamos à varanda da casa principal. Encomendamos janelas de plástico baratas de uma empresa confiável de Gomel. Eles têm perfis de fabricação própria e fazem janelas desde os anos 90. Sabem até trabalhar com madeiras nobres. Em junho, eles nos fizeram um belo orçamento. Pegaram o dinheiro,
mas agora o ano novo se aproxima e estamos sem janelas e sem dinheiro. Sempre falta alguma coisa, ferramentas, vidro, outra desculpa. Reclame onde quiser, a resposta é sempre, não sabemos de nada. Em 7 meses eu teria envidraçado essa varanda umas 5 vezes. E isso é só uma varanda. Imagina construir uma casa inteira com gente assim, se cada empreiteiro enrolar desse jeito. O preço, claro, varia, mas no geral é isso aí, você entende. Quando estive novamente em São Petersburgo em 2024 e consegui apoio de caras sérios, chegou a notícia de que todos os blogueiros bielorrussos seriam desmonetizados. Isso vindo do YouTube a gente não esperava. A tecnologia de construção supermoderna veio justamente de nós. Isso levanta a suspeita de que os oligarcas também tenham tido influência nisso. Eles têm conexões poderosas. Acham ingenuamente que a falta de dinheiro vai nos parar. Estão enganados. É justamente a falta de dinheiro que impulsiona a inovação na construção. É triste ver tanta resistência contra soluções inovadoras e acessíveis. Por isso, agora vou duplicar todos os vídeos também no VKontakte Vídeo. O link do grupo estará abaixo do vídeo. Inscreva-se aqui e lá também. Precisamos ficar unidos. Atualmente, o apoio financeiro ao canal Canções de Yasha Kosiak só é possível pelo Boosty. Também estou publicando os novos vídeos por lá, com acesso totalmente gratuito. A lentidão não vai nos parar. O link está abaixo do vídeo. Nas premiações por voto popular no início, as canções de Yasha Kosiak estavam na liderança. Primeiro foi Yasha Kosiak, depois Kirill Crazy, e então aos poucos. As meninas são boas nisso, vão avançando com cuidado e planejamento até que de repente... Tudo mudou um pouco, no fim a galera mais jovem acabou ultrapassando todo mundo. Mas eu não fiquei triste. Muito obrigado a todos que votaram pela inovação. Uma empresa privada nos deu um golpe, mas pelo menos as empresas estatais bielorrussas não fabricam vassouras. O trabalho está pesado nos arredores, com milhares de toneladas de areia sendo movidas para construir uma grande barragem. Logo estaremos protegidos das grandes enchentes da primavera dos últimos anos. E na primavera, vamos ao porão pegar as conservas usando chinelos, não mais botas de pescador. As estradas também foram renovadas nos arredores, com muitos trechos sendo asfaltados novamente. Por isso, viva, camaradas! Deixem um joinha, inscrevam-se no canal Canções de Yasha Kosiak, no grupo do VKontakte e no Zen. Todos os links estão abaixo do vídeo. Apertem o sininho também para ficarem atualizados. Que a paz reine no mundo. Muito obrigado!